tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre os animais domésticos. O que são os animais domésticos? Animais domésticos são aqueles que a gente tem por pertinho assim da gente. São aqueles animais que são carinhosos, que são dóceis, que a gente pode estar perto, dentro de casa até. E quem mora em casa, na cidade, podem ter cachorros, gatos, passarinhos. E tem também quem mora em sítios ou chácaras, que tem animais domésticos também. Além de cachorro, gato e passarinhos, tem os cavalos, os porquinhos, galinha, galo. São animais que não são muito bravos, muito ferozes. Então, esses são os animais domésticos. Aqueles que podem até a gente carregar no colo e até dormir com a gente. E para isso, eu vou contar hoje uma história cantada do gato xadrez. Muita gente conhece a história do gato xadrez, mas às vezes não sabe por que é que o gato é xadrez. Então eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá com a nossa história, o gato xadrez. Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha. Seu pai, um gato grandão, preto da cor de carvão. E quando nasceu o filhinho, pra não ter confusão, não era da cor de farinha, nem era da cor de carvão. A natureza é tão bela, olha só o que ela fez. O gato nasceu branco e preto, o gato nasceu xadrez. A natureza é tão bela, olha só o que ela fez. O gato nasceu branco e preto, o gato nasceu xadrez. Essa é a história do gato xadrez. Ele é um pouquinho igual a mamãe e um pouquinho igual ao papai. Isso também acontece com a gente, os seres humanos. A gente nasce e a gente parece um pouquinho, às vezes, com o pai, ou um pouquinho, às vezes, com a mãe, ou até com o avô, com a avó, com algum tio, com o irmão. E essa é a história do gato xadrez e também dos animais domésticos, tá bom? Até a próxima história, se cuidem e tchau! Os sentidos nos animais. Você sabia que alguns animais têm sentidos mais desenvolvidos do que outros? O morcego, por exemplo, ele não tem boa visão, mas a sua audição é ótima, servindo como radar. Já pensou você conseguir enxergar bem à noite? Os animais que têm a visão privilegiada e também a audição são as corujas. Elas enxergam bem até mesmo à noite. E as cobras? As cobras têm tato e olfato aguçados em sua língua. Por isso elas colocam esse órgão para fora o tempo todo. Os tubarões têm um olfato tão bem desenvolvido que eles conseguem sentir cheiro de sangue a quilômetros de distância. As estrelas do mar não têm orelhas e não enxergam muito bem, mas o tato e o olfato garantem a sua sobrevivência. E o camaleão? O camaleão consegue mover os olhos de maneira independente um do outro. Que estranho, né? Isso o ajuda a escapar do inimigo. Que visão privilegiada! E em você, amiguinho? Qual é o sentido mais desenvolvido? Hello, class. How are you? Você vai deixar eu dar aula? Hello, class. How are you today? Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam com saudade de mim, hein? Porque eu tô com muita saudade de vocês. E hoje nós vamos falar sobre Seasons of the Year, estações do ano. Mas antes de eu apresentar para vocês as estações do ano em inglês,
eu preciso que vocês entendam de que forma elas acontecem. E eu vou tentar explicar isso para vocês bem resumido, tá? Porque não é o foco aqui do nosso canal, né? Não sou professora de geografia e de outras matérias que estudam esses fenômenos. Mas eu preciso que vocês entendam isso antes da gente começar a falar sobre estações do ano, ok? Vamos lá? Este aqui é o planeta Terra, onde nós vivemos. Você sabia que a Terra consegue girar em volta dela mesma em apenas um dia? Esse movimento é chamado de rotação, e é por isso que existe dia e noite. Quando o Sol ilumina essa parte aqui, pessoal, onde fica o Brasil, por exemplo, pra gente aqui é dia. Enquanto nos países que ficam do outro lado da Terra, como o Japão, por exemplo, lá é noite. E, além da Terra girar em volta dela mesma, ela também gira em volta do Sol. E esse movimento é chamado de translação. Só que a Terra não gira assim retinha, como eu estou mostrando para vocês. Ela gira de forma inclinada. Então, eu vou entortar um pouquinho para cá, para vocês conseguirem ter a noção de como que a Terra gira. Ela gira dessa forma. E as estações do ano acontecem justamente porque a Terra gira inclinada ao redor do Sol, que ilumina e aquece o hemisfério norte e o hemisfério sul em períodos diferentes do ano. Mas antes de eu continuar, vamos entender o que é hemisfério norte e hemisfério sul? Ok, vou colocar a Terra retinha aqui de novo, só para poder explicar para vocês. Imaginem o planeta Terra lá no espaço, junto com os outros planetas, estrelas, astros e tudo o que há no nosso universo. Agora, imaginem se a gente pudesse ter uma régua gigante que traçasse uma linha na metade do planeta Terra. Essa linha se chama linha do Equador e passa bem em cima de um país chamado Equador, que recebeu esse nome justamente por causa dela. Então, a metade da Terra que fica para cima da linha do Equador é chamada de hemisfério norte, porque o norte é para cima. E a outra metade a gente chama de hemisfério sul, que é para baixo. Agora eu vou mudar um pouquinho o cenário, colocando esse planeta para girar em torno do Sol. Este é o Sol, a estrela maior, e a mais quente da nossa galáxia. E é em torno dele que os planetas do nosso sistema solar giram, cada um no seu tempo. A Terra, por exemplo, leva 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol, enquanto os outros planetas podem levar menos ou mais tempo. E agora, simulando uma volta ao redor do Sol, eu vou explicar para vocês como acontece em cada estação do ano. No mês de dezembro, a Terra fica com o hemisfério sul inclinado para o Sol e assim ele recebe mais calor que o hemisfério norte. Por isso, é a época do verão aqui no Brasil e do inverno aqui nos Estados Unidos. Continuando, a Terra vai girando até chegar no mês de março, onde a quantidade de luz e calor é praticamente a mesma nos dois hemisférios. E aí é a época da primavera no hemisfério norte, onde fica os Estados Unidos, e do outono no hemisfério sul, onde fica o Brasil. Continuando a girar, chegamos no mês de junho, onde a luz solar fica muito mais próxima aqui do hemisfério norte do que do hemisfério sul. E aí acontece o verão nos Estados Unidos e o inverno aqui no Brasil. E lá para o mês de setembro, a luz solar é distribuída igualmente nos dois hemisférios, fazendo com que no Brasil seja a primavera e nos Estados Unidos o outono. E a Terra vai girando, girando, girando até completar a sua volta de 1 ano. E as estações recomeçam tudo de novo. Ok, e agora que vocês já sabem como acontecem as estações do ano, vamos aprender o nome de cada uma delas em inglês. A primeira
é a primavera, a estação das flowers. E eu quero que vocês repitam comigo o nome dela em inglês. Spring. Repeat. Spring. É o nome da primavera. A segunda é o verão, a estação mais quente, quando a gente gosta de ir para a praia, nadar na piscina e fazer coisas bem legais. Em inglês, essa estação se chama summer. Repeat. Summer. O outono é a estação em que as folhas caem das árvores, os galhos das árvores ficam todos secos e começa a esfriar um pouquinho. Ele é chamado de fall, que significa cair. É o verbo cair em inglês, justamente por conta dessas folhas que caem nessa estação do ano. Mas também pode ser chamado de autumn ou autumn, certo? Nós temos dois nomes para o outono. Vamos repetir os dois. Fall, repeat. Fall. E agora o outro, autumn, repeat. Autumn ou autumn, ok? E por último, temos o inverno, que é a estação mais fria, onde a gente precisa se agasalhar bem para sair de casa e não pegar um resfriado. E em alguns países, tem regiões que chegam até a cair neve de tão frio. Bom, o inverno em inglês é chamado de winter. Repeat. Winter. Agora, peguem seu notebook e o seu pencil e vamos copiar o nome das 4 estações que acabamos de aprender em inglês. Não se esqueçam de ir pausando o vídeo. Seasons of the year. Estações do ano. 1. Spring, primavera. 2. Summer, verão. 3. Fall, outono. 4. Winter, inverno. E agora, vamos praticar o que estudamos na aula passada, sobre clothes and accessories, roupas e acessórios. Eu quero que vocês vejam as roupas e acessórios que usei para falar das estações do ano e tentem lembrar o nome deles. Podem consultar no seu caderno se vocês precisarem. Spring. Dress. Sunglasses. Summer. T-shirt. Shorts. Flip-flops. Fall. T-shirt. Pants. Cap. Sneakers. Winter. Sweater.
skirt, scarf, boots. Por último, eu quero que vocês desenhem cada estação do ano com um cenário que as represente, escrevendo o nome delas em inglês abaixo do seu desenho. Por exemplo, um lugar florido para representar a primavera, uma praia para representar o verão, um lugar com galhos secos e folhas caindo para representar o outono e um boneco de neve para representar o inverno. Não precisa ser exatamente esses desenhos, você pode criar os que você quiser, desde que tenha a ver com as estações do ano. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já, ative o sininho de notificações e sempre receba os conteúdos em dia. Muito obrigada, thank you so much e até a próxima aula. See you!